Terminar um relacionamento é como jogar uma granada na própria vida. Talvez tenhamos tido esse medo nos corroendo por dentro, de que alguém estava errado há muito tempo. Mas é difícil ser aquele que acende o pavio que detona sua própria vida. Olá pessoal, aqui é o Matthew Hussey do Love Life. O coach internacional de namoro e autoconfiança, Matthew Hussey, está aqui. Oi, Matthew. Em algum nível, pode parecer que estou tendo que destruir minha própria vida pela esperança de uma vida melhor. Então é aterrorizante, porque é como saltar de um penhasco sem paraquedas. Não sei se uma vida melhor está a caminho. Não sei se vou ficar sozinho para sempre e nunca mais encontrar ninguém novamente. Amor, basta? Definitivamente não. E eu tenho algo que gostaria de dizer sobre isso, pois há algo muito importante no livro que mudará para sempre a maneira como as pessoas pensam sobre amor próprio. Conte agora. Bem-vindos de volta à The School of Greatness em português. Estou empolgado com nosso convidado, Matthew Hussey. Bom vê-lo, irmão. Bom te ver, cara. Estou animado com o livro que você está lançando agora, chamado Love Life: How to Raise Your Standards, Find Your Person and Live Happily, No Matter What. E a primeira coisa que quero lhe perguntar é sobre términos de relacionamento, porque eu já passei por vários na minha vida e são sempre dolorosos, mesmo quando sei que a pessoa não era a certa para mim. Sinto que tem muitas mulheres que ficam em relacionamentos por tempo demais, e isso é algo que ouvimos o tempo todo. Eu estava indo para o altar, sabendo que ele não era o homem certo para mim, ou na minha lua de mel, eu sabia que estava errado. Ou quando ele me pediu em casamento e eu disse sim, algo estava errado dentro de mim, e eu simplesmente sabia que não era a coisa certa. Mas segui em frente assim mesmo porque ele era um cara legal, ou eu gostava da família dele, ou seja lá qual for o motivo. E então elas ficam num relacionamento por tempo demais e acabam terminando por algum motivo. E o término é doloroso. Por que é doloroso passar por um término de relacionamento, mesmo quando sabemos que a pessoa não era a certa para nós? Nossa. Bem, eu acho que de certa forma existem dois tipos de términos nos quais alguém é errado para nós. Tem aquele tipo em que não sabemos que eles são errados para nós e nos convencemos de que são os escolhidos, aí eles terminam com a gente. Normalmente, se não nos convencemos de que alguém é errado, estamos apenas nos agarrando com unhas e dentes, querendo mantê-los. Mas se eles terminam conosco, é como se, de certo modo, houvesse uma dor extra, pois temos que chegar à realização de que eles eram errados para nós, o que leva algum tempo, porque quando alguém termina conosco, nosso ego entra em cena e nos diz que é porque não somos bons o suficiente. É porque não temos valor. E se você fosse melhor, se você fizesse as coisas melhor, se você não cometesse aquele erro, se você não fosse tão exigente dessa maneira, você poderia ter segurado essa pessoa. E porque você não é sexy o suficiente, legal o suficiente, bem-sucedido o suficiente, interessante o suficiente, o que quer que pensamos que não seja o suficiente, jovem o suficiente, seja o que for, você não conseguiu manter essa pessoa. E muitas vezes leva tempo para percebermos que essa não era a pessoa certa para nós. Algumas pessoas, a propósito, que estão assistindo isso ainda não chegaram lá. Faz anos que aquela pessoa terminou com elas, e elas ainda dizem a si mesmos de que aquela pessoa era a certa. Isso é agonizante. Sim, mas deixe-me explicar por que é assim. Você não consegue, de fato, superar completamente o luto quando você se fala isso. Ou melhor, está em um luto crônico, em vez do luto agudo de um término, lamentando o fim da relação, lamentando o futuro que você pensou que teria, sentindo a decepção de tudo isso e então seguindo em frente para criar uma nova e melhor história. Mas em vez disso, você fica preso no luto crônico de continuar contando para si mesmo uma história de que sua pessoa certa, ela está lá fora, só não querem mais estar com você. Ah, cara. Sobre o que mencionou, Podem estar com outra. e eles estão agora com outra pessoa. E assim nós sentimos essa dor 1000 vezes mais intensa. Você sente no preciso momento que percebe que estão com outra pessoa. Você sente no momento em que eles pedem essa pessoa em casamento. Você percebe claramente isso no momento em que eles têm um filho. Sabe? Você fica experienciando a dor repetidas vezes. Aquele tipo especial de dor que você sente quando você sabe que está em um relacionamento errado. Eu acho que o desgosto ali é bastante real. Tanto disso se relaciona com o medo profundo e a decepção de estar sozinho de novo. E há esse medo agoniante de desfazer nossa vida novamente, de mudar radicalmente. Bem, primeiramente, se alguém foi tão longe a ponto de se casar com uma pessoa,
ou você esteve muito envolvido com alguém por muitos anos, nem precisa estar casado. Suas vidas poderiam estar tão entrelaçadas nesse ponto que terminar é como jogar uma granada na sua própria vida. Sim, amigos, família, talvez morem juntos, talvez existam outras coisas entrelaçadas. E a identidade? Sabe, essa era a minha identidade, aquele relacionamento era a minha vida inteira. A minha vida como eu a conhecia. Era a minha vida como a minha comunidade, as pessoas ao meu redor a conheciam. Então agora tenho que de alguma forma recriar minha vida e reconstruir tudo do zero novamente. Pode parecer que para muitas pessoas, é claro que quando adicionamos casamento nisso, geralmente há implicações financeiras sérias e às vezes há filhos envolvidos também. Há tantas camadas de complicação envolvidas. E podemos ter tido esse medo roendo constantemente por dentro de nós, que algo estava errado há muito tempo. Mas é especialmente difícil ser aquele que acende o pavio que detona a própria vida. Que é mais fácil quando alguém termina conosco de muitas maneiras, porque pelo menos sentimos que estamos recebendo o impacto. Eu não tinha escolha. Mas não sou bom o suficiente. Se terminaram comigo. Tenho isso para lidar. Tipo, eu não me sinto suficientemente bom, mas pelo menos tomaram a iniciativa. Mas ser o responsável é mais difícil. Você sabe, é engraçado no boxe muitas vezes, e você sabe disso, quando você treina com alguém, uma vez que você é atingido e bem atingido, quase fica mais fácil de revidar. Mas é difícil ser o primeiro a dar o grande golpe. E assim é quando você é quem está terminando com alguém. Porque você sabe que eles estão errados. É difícil ser assim. Se eu apenas continuasse com isso, iria apenas continuar por mais 5 anos. E eles não vão terminar comigo. Eles não vão terminar comigo. Então isso ficaria confortável, ou simplesmente continuaria. Mas se eu estou terminando com eles, eu sou quem tem que detonar. Sou eu quem tem que dar o golpe. E essa é a parte difícil, nós temos que. Em algum nível pode parecer que estou tendo que explodir minha própria vida pela esperança de uma vida melhor. Uau! O que ainda não se materializou. Então é aterrorizante porque é como pular de um penhasco sem paraquedas. Eu não sei se uma vida melhor está por vir. Não sei se vou ficar só para sempre e nunca encontrar ninguém novamente. A vida vai me punir por deixar isso para trás de forma a nunca me proporcionar outro grande relacionamento. Ou qualquer relacionamento que seja. Sabe? Alguns se perguntam, eu estou velho demais para encontrar outra pessoa? Vou descobrir que sou invisível? Minha oportunidade passou? Então você joga na mistura a biologia, sabe? Vou conhecer alguém a tempo de ter filhos? Porque eu sei que realmente quero ter filhos. E isso vai ser algo que estou tirando da mesa para mim. Ao sair deste relacionamento, há tantas camadas de complicação. O coração partido é tão complexo. É medo, é luto, é decepção, é a ansiedade de seus sonhos nunca se realizarem agora, como resultado de sair deste relacionamento. É tudo realmente muito difícil. Cara, a citação no seu livro que você mencionou precisa estar disposto a acender o estopim que detona a sua própria vida. E diz que se permanecer onde está, nunca será feliz nem terá paz. Suponho que se refere a um relacionamento disfuncional ou inadequado, onde nunca encontrará felicidade ou paz se ficar onde está. E certamente uma relação que é abusiva ou narcisista, uma em que você acreditou firmemente por tanto tempo que iria mudar, e porém não houve absolutamente nenhuma evidência concreta de que a relação iria, de fato, mudar. Você tentou de tudo. Trouxe vulnerabilidade para ela. Estabeleceu padrões claros. Mudou. Você fez tanto dia após dia para tentar transformar essa relação conturbada em uma ótima ou pacífica, ou pelo menos em uma que não te prejudique, mas parece inútil. Nunca funciona. Nunca há mudança. Mais cedo ou mais tarde chega um certo ponto em que você tem que se perguntar: quantas vezes? A questão vital que vale a pena todos nós perguntarmos em nossas vidas é: quantas vezes algo não precisa funcionar até o momento em que eu finalmente entenda que simplesmente não vai funcionar? E a sua resposta para essa pergunta vai determinar efetivamente quanto tempo e esforço da sua vida você está disposto a investir em uma determinada situação ou desafio. Sim, porque pode-se justificar que não foi tão ruim assim, ou o parceiro do meu amigo é pior. Comparam-se relacionamentos para justificar e pensar que não se deve ser tão rigoroso a ponto de exigir perfeição
porque também não sou perfeito, mas também nem tão flexível para ser constantemente pisado. E é quase como se você tivesse que dizer: quantas vezes mais vou tolerar isso até eu sair? É quase como se, quando você diz isso, essa é a hora de sair, porque você não vai mudar a pessoa na sua frente. Ela não vai mudar da noite para o dia, a menos que ela escolha mudar. Pelo que eu entendo, você não pode forçá-los a mudar. Bem, veja, para que a mudança aconteça, muita coisa tem que acontecer. Sabe, mudar é muito, muito difícil. Nós dois atuamos em um espaço que é estritamente baseado na ideia de que as pessoas podem mudar. Então, se não começássemos acreditando nisso, estaríamos certamente em apuros. Você e eu não teríamos um emprego. Então partimos dessa fundação de que você e eu devemos acreditar que as pessoas podem mudar. Caso contrário, por que fazer um podcast, certo? Mas também temos que encarar com seriedade o quão difícil é mudar. E o que precisa acontecer para alguém querer essa mudança? Bem, veja o que precisa realmente acontecer para nós mudarmos mesmo quando queremos. Todo ano, no dia 1º de janeiro, uma grande parte do mundo, mesmo que não declarem ou digam expressamente, faz algum tipo de promessa a si mesmo sobre algo que quer fazer de maneira diferente. Sabe, nós geralmente chamamos isso de promessas. Ou dizemos: vou incorporar um novo hábito, ou vou fazer uma mudança significativa este ano. Ou possivelmente alguém, seja expressando diretamente ou em algum nível, sente isso: eu realmente quero fazer algo diferente esse ano. E se apenas o simples querer que fosse diferente o fizesse diferente, não faz. Ainda há tanto envolvido. Todo o nosso trabalho ainda está à nossa frente depois disso. E qualquer um que já tenha ido à terapia sabe muito bem que você dá o primeiro passo porta adentro porque quer que algo mude, certo? Você aparece porque quer que algo seja diferente. E então, eventualmente, você chega lá e percebe que há uma enorme necessidade de autoconhecimento sobre o que precisa especificamente mudar para que seja diferente, que você precisa adquirir. E depois disso, você precisa da disciplina para sair e realmente fazer o que é desconfortável, repetidas vezes, até que comece a se tornar algo que começa a ser mais natural para você, ou pelo menos algo com o qual você se sinta pelo menos um pouco menos desconfortável. É difícil assim mesmo. Se eu tenho um hábito ou algo que está me prejudicando na minha vida, posso estar ciente disso. Mas agora tenho que realmente fazer a coisa desconfortável e fazer algo diferente do que normalmente faço. E isso leva tempo, esforço e energia. E mesmo assim, eu só posso mudar em 5 ou 10%. Mas esses 5 ou 10%, felizmente, muitas vezes são suficientes para nos colocar em uma trajetória suficientemente diferente em nossa vida que podemos obter novos resultados. Absolutamente. Isso é uma coisa maravilhosa. Nós não vamos à terapia e fazemos um transplante de personalidade. Podemos ser colocados em uma trajetória 5%, 10% diferente. E com o tempo, isso cria uma vida muito diferente. Com certeza. Vamos olhar para isso no contexto de um relacionamento com alguém que está se comportando de uma maneira com a qual você não está feliz. Mesmo que essa pessoa queira mudar, o que já é um grande passo em primeiro lugar, ela realmente quer mudar. Ou está apenas irritada porque você está irritado? Ela está apenas frustrada porque você está frustrado? Precisamos entender que isso não é o mesmo que realmente querer mudar. Isso é apenas ela querendo que você pare de ficar tão frustrado. Ou, no caso deles, pegando no seu pé o tempo todo, certo? Então isso realmente não é querer mudar. Querer mudar é reconhecer que há algo em si mesmo que você não gosta, que quer abordar, ou que se importa tanto com você que querem trazer algo diferente. E isso de fato é motivação suficiente para eles decidirem encarar uma mudança, um grande passo ousado. Depois disso, eles têm que aprender como mudar, e então precisam ter a disciplina para seguir em frente e efetivar essas mudanças. E mesmo que eles realmente fizessem tudo isso, o que, se alguém está tendo essa conversa comigo, normalmente significa que essa pessoa não está fazendo absolutamente nenhuma dessas coisas, certo? Porque ainda lutamos tanto se nosso parceiro não está dizendo nenhuma dessas coisas. Mesmo que estivessem dispostos, as mudanças em geral podem ser de apenas 5 a 10%. Elas definitivamente não vão ser um transplante de personalidade. E percebo que muitas pessoas que vêm até mim estão em relacionamentos verdadeiramente infelizes, muito tóxicos, extremamente dolorosos, abusivos ou narcisistas. Estão em um lugar onde seu parceiro necessitaria definitivamente de uma mudança completa de personalidade para que eles fiquem felizes. E ainda assim podem não ficar felizes. Eu vi esse vídeo na semana passada. Não consigo lembrar o nome exato dessa conta do Instagram.
Acho que se chama Stories from Strangers. E esse cara fez um vídeo em que ele pedia para as pessoas escreverem histórias sobre os arrependimentos da vida delas. E ele leu uma nota anônima de uma urna pequena e a nota dizia: "Eu me arrependo de ter feito uma cirurgia no nariz para o meu marido ou parceiro, que ficava me dizendo que queria que eu mudasse o meu nariz. Uau! Fiz uma rinoplastia, 2 semanas depois, terminou comigo. Meu Deus! E me arrependo de ter escolhido mudar quem sou para tentar fazer outra pessoa feliz, alguém que nunca estaria contente comigo, independentemente das mudanças que eu fizesse. E pensei comigo mesmo, nossa, e agora tenho que me olhar no espelho e estar contente com a pessoa que me tornei por conta dessas mudanças forçadas. Então, a minha pergunta para você é: se alguém está pedindo para você mudar em um relacionamento, e você muda por amor a essa pessoa, isso realmente é amor? Digo, fazer isso para que outro fique feliz. Ou seria uma falta de amor próprio e dizer, na verdade, isso não é algo que quero fazer agora. E quero aceitar quem sou neste momento, minha personalidade, meus hábitos, meus modos, ou seja lá o que for que eles queiram mudar. E estou disposto a terminar se isso não funcionar para você. Essa é uma pergunta difícil. Entendo o contexto, o que é e o que é pedido. Suponho que... Mas se alguém nunca está feliz com você e quer que você mude, talvez seja para o seu bem. Pode ser que esteja muito acima do peso e cuidar da saúde melhoraria as coisas, trazendo mais energia. O que quer que seja, entendo isso. Porém, a mudança deve ser motivada pelo seu parceiro, ou a pessoa deveria estar dizendo, sabe de uma coisa? Eu quero continuar evoluindo e crescendo como parte do meu sistema de valores na vida e no nosso relacionamento. E é por isso que vou continuar crescendo. Sim. Sabe, será que é amor se você muda por outra pessoa? É definitivamente uma grande questão a considerar. Olha, eu sinceramente acho que, em primeiro lugar, as pessoas nos alertam sobre coisas que descobrimos querer mudar em nós mesmos, o tempo todo. Certo? Quantas coisas que percebemos sobre nós mesmos, que percebemos por causa de como aquele hábito, aquele comportamento particular, é vivenciado em relação aos outros. Então, se pessoas suficientes da sua família ou do seu círculo íntimo lhe dizem que há algo, seu jeito de ser, que está afetando eles, ou influenciando o ambiente, presumindo que eles venham até você de maneiras saudáveis, respeitosas, ou que apontem as coisas de uma forma amorosa ou compassiva, isso cria uma reflexão importante. Mas esse alerta é de fato um chamado importante para você refletir sobre a maneira que possivelmente está prejudicando e afetando as pessoas ao seu redor. Que, acredite ou não, nós aprendemos e descobrimos coisas novas sobre nós mesmos assim durante todo o percurso da nossa vida. Então, nesse sentido, de certa forma, esse feedback que você recebe é algo amoroso vindo de alguém próximo a você. Alguém que confia o suficiente em você ou na robustez da relação para se sentir inteiramente livre para ser honesto com você. Para te dar feedback ou... Sim, porque ao pensar nos relacionamentos mais frágeis, ou no que os define, aquelas uniões sem base de segurança, confiança e amor, me vêm à mente as pessoas que não são honestas sobre suas insatisfações, porque têm medo de que o vínculo não se sustente. Eu estive em certos relacionamentos onde eu estava tão ocupado tentando me agarrar a alguém e preocupado que talvez não conseguiria me manter junto com essa pessoa, que não fui completamente honesto sobre o que exatamente me deixava infeliz com relação a essa pessoa. Não quis mexer no que estava quieto. Sim, eu tinha medo de ser visto como alguém excessivamente exigente ou difícil de agradar. Eu pensava que tal atitude seria a gota d'água que levaria essa pessoa a parar de tolerar minha presença. E, sabe, eu não me valorizava o suficiente no relacionamento para me permitir ser completamente honesto com alguém sobre como algo estava me afetando. Então, eu acho que é um ato de amor genuíno quando alguém se sente seguro o suficiente em um relacionamento para poder nos dizer algo assim. Algo que eles gostariam que fosse diferente, ou que talvez esteja machucando-os de alguma forma. Acho que como recebemos isso, e o que fazemos a respeito também é um ato de amor. Agora, eu me pergunto, a questão que se coloca é quão fundamental é o que eles estão nos pedindo para mudar, e será realmente possível para nós mudarmos?
Isso nos faz desviar de quem realmente somos em nossa essência? E isso entra em um território bem interessante, certo? Porque se apenas suponhamos que você seja um narcisista e alguém venha até você e diga: esta mentira patológica que você está propagando está realmente me afetando profundamente, ou o fato de você nunca me envolver em decisões importantes e tomar cada decisão unilateralmente para nossas vidas, ou, sabe, o fato de você nunca realmente me considerar ou ouvir meus pontos de vista. Essas coisas realmente precisam mudar. Sabe, essa pessoa poderia até argumentar, questionando: eu não estaria me amando se fizesse todas essas mudanças. E em alguns casos você pode levar isso ao extremo e diria: bem, esse é um excelente argumento para o narcisista fazer. O que eles alegariam é que você não está me aceitando como eu realmente sou. Este é quem eu sou. É a defesa deles. Eu não estaria verdadeiramente me amando se eu mudasse essas coisas apenas por você. Ok, mas então, você não tem mais nenhum direito à companhia dessa pessoa. Sabe, essa pessoa não é sua posse. Você, na verdade, não tem direito algum a querer que essa pessoa esteja constantemente sendo abusada por você, ou aceitando constantemente que sua realidade seja completamente distorcida por estar com você. Eles realmente não precisam suportar isso. Se sua definição particular de amar a si mesmo é que você consiga resistir e permanecer em todas essas formas abusivas, bem, a definição deles de amarem a si mesmos pode ser simplesmente sair do seu caminho. Então, eu realmente acho que temos que, em parte, nos perguntar: que tipo de pessoa eu preciso ser para atrair o tipo de pessoa com quem eu realmente quero estar? Se eu desejo estar com uma pessoa muito gentil e generosa, qual é o nível de gentileza ou generosidade da minha parte que é necessário para que eu possa manter essa companhia? Será que eu preciso ser tão gentil e generoso como ela? E de certa forma, pode ser. Estou pensando nisso agora, refletindo sobre a complexidade dessa questão, mas pode ser a pergunta errada. Ainda é amor próprio ser assim por outra pessoa? Pode ser que eu tenha que perguntar: que tipo de amor eu quero atrair para a minha vida? Porque me amar é dar a mim mesmo o presente desse tipo de amor. Certo. Mas o que eu preciso ser ou representar? Que comportamento eu preciso modelar para atrair esse tipo de amor? Esse é o tipo de amor que, se eu recebesse, seria um ato de amor para mim ao recebê-lo. Você sabe o que eu quero dizer? Espero não estar sendo muito abstrato. E acho que isso nos leva a outra coisa sobre a qual estamos falando agora, que é basicamente estabelecer um padrão para o que você quer em um relacionamento, e você também se tornar esse padrão. E você ouve muitas mulheres falando que tem uma lista de todas as qualidades que querem em um parceiro potencial, se são mulheres solteiras. Tenho essa lista e sei exatamente o que quero. O que basicamente soa como um homem de alto valor. Eles precisam ser divertidos, amáveis, precisam ter dinheiro, ser saudáveis, todas essas coisas diferentes. E ouço muito sobre mulheres que fazem listas e querem homens valorosos. Alguém que possa prover, que seja generoso, amável e que goste de cachorros ou o que for. É como se fosse esse padrão de um tipo de relacionamento que elas querem de um homem. Minha pergunta para você sobre esse conjunto de padrões e valor em um relacionamento é uma pergunta de duas partes. Primeiro, quais seriam 3 sinais positivos de que você está em um encontro com uma pessoa potencialmente valorosa? E, a segunda parte, se você sente que eles estão fora do seu alcance, que são mais valorosos do que você, o que acontece se você entrar em um relacionamento com alguém que você sente que está fora do seu alcance? Deixe-me começar com a primeira parte. Estou super facilitando para você, né? Simplesmente adoro fazer essas entrevistas com você, cara. Você sempre tem essas perguntas realmente interessantes. Sinto que o que vai dizer é exatamente o que as mulheres precisam ouvir. Então, sem pressão, meu amigo. Mas por que isso? Estou apenas curioso. Eu vi essas listas, já me contaram sobre, e penso, bem, você não é 100% dessas coisas ainda. Talvez possa ser, talvez esteja se desenvolvendo. Ótimo. Mas eu vejo que você tem um padrão do que deseja. Incrível. E eu já ouvi você falar sobre isso antes. Fazer uma lista de tudo o que você quer. Depois, se torne essa lista. E você será capaz de ser um reflexo desse padrão em um relacionamento e trabalhar um no outro juntos,
conforme crescem no relacionamento. Ninguém vai ser perfeito, mas vocês vão estar se desenvolvendo com o tempo como parte dos seus padrões. Então, quais são os 3 sinais positivos de que você está diante de uma pessoa de alto valor? E se você não estiver pronto para essa pessoa e sentir que não é qualificado ou não tem o mesmo nível de valores que ela tem, o que acontecerá se vocês entrarem em um relacionamento juntos e você não estiver pronto para isso? Então eu diria que não cabe a mim decidir por ninguém de forma alguma o que é a sua versão pessoal de uma pessoa de alto valor. Partindo dessa ideia, acredito que cada um precisa realmente entrar em um contato íntimo e profundo com as coisas que vão trazer felicidade para suas vidas. Do mesmo modo, vivemos em um mundo extremamente memético em termos de carreira, especialmente onde o Instagram te serve diariamente com todas essas imagens, todas essas ideias sedutoras do que é uma pessoa de sucesso. E se você está construindo um negócio, tem que ter clareza consigo mesmo sobre o que é um negócio de sucesso para você. É crucial entender, porque vai ter alguém que você segue que está tentando construir um império inteiro. E tudo que essa pessoa faz é sobre construir esse império. Mas talvez isso seja completamente errado para você. Talvez, na verdade, o que você deseja é o suficiente para viver o tipo de vida que você sempre sonhou, para poder fazer um trabalho que você realmente gosta, e então, simplesmente manter essa situação. E isso, para você, realmente saber exatamente quando parar, vai ser absolutamente crucial para a sua felicidade. Enquanto isso, para essa outra pessoa, ela está sem dúvida em outra missão com o que está atualmente fazendo e na escala que está tentando construir. Você poderia com toda certeza se perguntar e dizer: quem pode afirmar que o negócio de alto valor é aquele que está construindo o império, versus aquele que descobriu uma vida ótima para aquele casal ali, ou essa pessoa e a família dela? Eu certamente penso que a parte do valor é completamente subjetiva. Quantas pessoas você e eu conhecemos que têm negócios gigantes e são miseráveis? E eu estou em uma fase agora onde não quero dizer que nós temos um enorme negócio, mas onde estamos é tipo, há algo importante aqui. Há algo importante que preciso descobrir aqui, porque existe muita complexidade envolvida e sinto que estamos do lado errado da equação entre esgotamento e equilíbrio, e preciso entender com clareza isso. Então, neste momento, alguém pode estar olhando diretamente para mim e dizendo: veja, isso é sem dúvida uma operação de muito alto valor. Mas eu olhando penso, há algo errado aqui em relação ao que eu defino como algo de valor neste ponto da minha vida, que é paz, sustentabilidade, a capacidade de continuar fazendo isso por um longo período de tempo. Além disso, a habilidade de fazer isso de uma maneira que seja agradável e traga bem-estar todos os dias. Não quero apenas ser o maior possível. Eu realmente quero fazer isso de uma maneira que eu realmente goste e aprecie. E então, no contexto de namorar e encontrar o amor, é exatamente o mesmo. Vivemos em um mundo complexo que constantemente nos diz o que valorizar e como é um homem de alto valor ou uma mulher de alto valor, e precisamos retomar o contato com o que alto valor significa para nós, individualmente. Que tipo de amor está alinhado com o que eu valorizo, com as coisas que me importam? Porque para muitas pessoas, as listas de características que elas têm, sejam listas reais ou apenas em suas mentes, é verdade que muito do que está nessas listas é sobre o ego. Não é realmente sobre o que nos faz felizes. Ego é: será que essa pessoa corresponde diretamente às expectativas do que estou procurando? Eles me farão parecer bem diante dos meus amigos ou família? Sim, isso mesmo. Olha, eu realmente quero ler isso porque há um momento muito bom no livro sobre isso, que é de fato muito poderoso em termos da forma como as pessoas, eu acho, interpretam de forma errada as listas na vida. Então, você já viu o filme Amor Sem Escalas? Com o George Clooney? Aquele que ele está sempre voando. Sim, exatamente. Num avião. Sim, e Anna Kendrick. Eu acho que é Anna Kendrick. Mas há uma conversa muito intrigante entre Anna Kendrick e uma mulher que é, sei lá, uns 10 a 15 anos mais velha que ela, talvez até um pouco mais, onde ela, Anna Kendrick, está basicamente listando em detalhe o que ela quer em um homem. E ela está com o coração partido no momento exato em que ela diz isso. Realmente, totalmente com o coração partido, porque esse cara terminou com ela e ele era tudo o que ela sempre queria. E com dor,
Ela diz que ele realmente preenchia todos os requisitos perfeitamente. Sabe, colarinho branco, 1,85 m com formação completa na faculdade. Ama cachorros, gosta de filmes de comédia. Ele tem cabelo castanho, olhos gentis, trabalha com finanças, mas também é aventureiro por natureza. Eu sempre imaginei que ele teria um nome suave de uma sílaba como Matt, John ou Dave. No meu mundo ideal, ele dirige com um 4Runner. E a única coisa que ele possivelmente ama mais do que a mim é seu labrador. E tem um sorriso simpático. Não há absolutamente nada nessa longa descrição que elucida como essa pessoa faz ela se sentir, ou sobre os valores reais autênticos que essa pessoa de fato possui. É como uma lista de chamada para um teste de elenco. E é simplesmente extraordinário para mim quantas vezes as pessoas, quando estão discorrendo, quando alguém me diz que está realmente lutando para superar alguém, aí eu pergunto, mas o que havia neles? Você ficaria genuinamente chocado quando as pessoas dizem o que essa coisa era? Quão poucas vezes isso tinha a ver com como essa pessoa as tratava? Sério? E o que elas costumam dizer que é? É mais como eles são no papel? Sim, eles eram isso, eles estavam, basicamente descrevendo sua elegibilidade e... Tem um bom trabalho e... Eles também são muito engraçados. E eles são tão... Eu não sei. Eles poderiam dizer, nós tivemos um tempo tão bom juntos quando estávamos juntos, ou nós tivemos uma conexão incrivelmente profunda, ou... Mas eles geralmente descrevem o quão sinceramente impressionante a pessoa é. E o que eles não dizem é que eles foram sempre tão bons para mim, ou marcaram presença constantemente na minha vida, ou eles realmente tomaram tempo para me verem, ou eu realmente senti que eu poderia ser tudo. Eu poderia ser exatamente eu mesmo com essa pessoa especial. Isso é grande. Sabe, é tão raro essas coisas que são descritas. Sobre sentir falta de alguém. É sobre isso. É mais sobre idolatrar essa pessoa? Ou é sobre adorar o quanto aquela pessoa era incrível? Mas não é sobre o quanto aquela pessoa era incrível para eles. Entendi que foi consistente. Algumas pessoas podem dizer, tivemos momentos incríveis e senti-me bem, mas foi sempre assim? Afinal, alguém questionou a cada 2 semanas. Recentemente alguém me perguntou, Matt, o que você faz quando tem uma conexão verdadeiramente épica com alguém num encontro e depois, inesperadamente, a pessoa te dá um bolo? E eu fico aqui pensando, como assim? Eu entendo. É possível sair num encontro e ter um momento verdadeiramente incrível com alguém. Podemos passar um tempo extremamente maravilhoso com alguém. Mas qual é mesmo o valor disso se não continuar? É completamente sem valor se não continuar. Se o que você quer é um relacionamento e uma conexão, e isso não se transformou em um relacionamento, então, com base nos seus padrões do que você valoriza, que é um relacionamento, isso é sem valor. Isso não significa absolutamente nada. Não significa nada. Um relacionamento, por definição, sempre continua. E se alguém ouvindo ou assistindo estiver pensando, isso parece ótimo, mas eu tive um dia ou fim de semana incrível com essa pessoa e não quero entrar num relacionamento entediante, ou não temos essa conexão. Sim. Então não quero perder essa chance de encontrar alguém que consistentemente recrie esse sentimento para mim. Isso é realmente uma visão que devemos pensar? Tipo, finais de semana explosivos ou uma noite de momentos mágicos. Isso é a vida real consistentemente? Bem, eu acho que você não pode... Primeiramente, você correu uma maratona, certo? Eu não corri. É difícil, cara. É muito difícil. Quase me quebrou. Quando você corre uma maratona, você fica chateado com o seu ritmo em comparação com quando você correu uma corrida de 100 metros? Não. São corridas distintas. Sim. Então essas coisas são completamente diferentes. Não é possível comparar a energia de resistência e os músculos necessários para correr o que? Quantos quilômetros tem uma maratona? Correr 42 quilômetros em comparação com os músculos de contração rápida necessários para um sprint de 100 metros. Verdade. São coisas muito diferentes. E muitas vezes comparamos alguém com quem estamos vivendo uma situação saudável e estável, ao ápice do que alguém pode ter sentido durante o que é, equivalentemente, a um romance de férias, certo? Onde a coisa mais empolgante, a empolgação, era em parte gerada pelo fato de você estar prestes a partir. Então, como alguém poderia reproduzir essa situação? É o mesmo quando alguém é incrível por 3 meses e, inesperadamente, depois desaparece. E a ideia do relacionamento fica congelada.
no auge dessa experiência, ao invés de ponderar sobre o que poderia ter sido no 3º ano ou no 30º, que seria uma perspectiva muito diferente. Por isso temos que ter muito cuidado sobre como nós encaramos as coisas. Eu sempre digo, é importante não comparar relacionamentos baseando-se apenas na química inicial. Você não pode fazer isso. Você não pode estabelecer essas comparações injustas, especialmente em relacionamentos. Frequentemente, pessoas me dizem que querem apenas reproduzir o tipo de química que experimentaram na última relação. E então, quando se aprofundam ao falar sobre o último relacionamento, torna-se muito evidente que, na verdade, nunca sentiram que realmente possuíam a pessoa. E assim, encontram-se sempre numa espécie de perseguição, sempre dominados pela sensação de que estão apenas tentando garantir a presença constante da pessoa. Técnica e emocionalmente eles estão com ela, mas sempre sentindo que ainda não finalizaram completamente a venda. E se você alguma vez se sente assim, então, de certa forma, pode-se dizer que a química dos primeiros encontros nunca realmente morre, porque é mais uma energia ansiosa do que propriamente química. Desconhecido. Sim, é algo desconhecido. Será que gostam de mim? Seu cérebro está sendo sequestrado por essa perseguição o tempo todo. E claro, é incrivelmente sublime quando você tem relações sexuais com a pessoa, porque por um momento você sente que a tem e que ela é sua, e você se sente bem naquele instante. Mas depois você se sente ansioso novamente, porque no dia seguinte a pessoa não te liga o dia todo, ou não liga por 3 dias ou algo assim. É como se você estivesse constantemente nessa tensão. Então, quando alguém aparece e te ama de uma maneira genuinamente saudável, e faz você se sentir completamente aceito e em casa por quem você é, e você pode ser vulnerável, e eles ainda permanecem lá no dia seguinte, e deixam bem claro que gostariam de te ver neste próximo fim de semana. E quando você vivencia isso, você pensa, como eu experimento a química que eu tinha com aquela pessoa realmente insegura, mas com uma pessoa segura? Não faz sentido. Você está pedindo para um sentimento ser reproduzido numa situação onde ele não se reproduz dessa maneira. Então, é isso que eu quero dizer. Não estou dizendo que você não pode ter química em um relacionamento saudável e de longo prazo. Você pode ter uma química incrível. Você pode ter uma atração maravilhosa. Não acho que as pessoas devem sacrificar isso, mas temos que ter muito cuidado ao que chamamos de química. Medir a química de algo mais pacífico contra algo que era todo sobre altos e baixos é uma coisa muito perigosa de se fazer. Sim, concordo com isso. E, Além disso, acho que este é um caso interessante. Eu estava conversando há alguns dias com um amigo meu que comentava sobre como ele lutou com relacionamentos no passado e como está tentando fazer as coisas de maneira diferente nessa relação em que se encontra. E ele disse que teve uma conversa sobre o estado da nossa união com quem ele estava, e ele falou: comecei a fazer todas essas perguntas dolorosas que eram muito assustadoras para mim. Porque acabamos de ir morar juntos. Já faz mais de um ano e meio, e estamos tentando esclarecer para onde estamos indo no futuro, nossos valores e visões e, sabe, todas essas coisas diferentes. E ele disse: foi muito doloroso, mas isso nos aproximou mais e criou mais intimidade, e isso está me deixando ainda mais empolgado com o futuro. isso é ótimo. Então, tenho muita curiosidade, pois sinto que muitas pessoas estão relutantes em fazer perguntas difíceis no início do relacionamento por medo de que não dê certo. Portanto, eu tenho uma curiosidade genuína. Quais são as perguntas difíceis ou conversas desafiadoras que deveríamos ter com alguém logo no início do relacionamento, que podem causar dor e desconforto agora, mas que não causarão problemas maiores no futuro e permitirão que você veja se está no caminho certo ou não? Bem, eu penso que, primeiramente, quando surgirem situações ou circunstâncias difíceis em que sinais de alerta começam a soar para você, não precisa necessariamente significar que estão fazendo algo totalmente explicitamente errado, mas podem estar fazendo algo não tão correto. Pode haver algo ocorrendo que te faça pensar: isso definitivamente não está alinhado comigo. E você realmente não pode, de maneira alguma, ignorar esses momentos. Não despreze esses momentos. Não. Esteja absolutamente disposto a iniciar uma conversa sobre essas coisas e veja o que acontece quando corajosamente você começa uma discussão sobre esse assunto. Sabe, eu literalmente escrevi um capítulo inteiro nesse livro chamado Tendo Conversas Difíceis, porque ao ter conversas difíceis, sua vida vai melhorar na mesma proporção à quantidade de conversas difíceis que você está disposto a ter.
Então, quando você vê algo que não gosta, você sempre fala sobre isso? Existem maneiras elegantes de falar sobre isso. Existem maneiras compassivas de falar sobre isso. Há maneiras de discutir isso com transparência total e completa, onde você faz alguém simplesmente falar sobre por que fez aquilo, ou de onde veio, ou o que é isso. Você usa isso para ganhar uma compreensão mais ampla deles, mas o que você realmente está fazendo o tempo todo é tentar avaliar isso. Aquela coisa estranha que eu não gostei agora há pouco, isso indica um sistema de valores completamente diferente do meu? Ou, na verdade, quando eu aprendo mais sobre isso, eu percebo, temos o mesmo sistema de valores. Isso apenas se manifesta de maneira diferente para você, o que nesse caso pode ser uma coisa positiva. Como é ter essa conversa em geral? Você aprende. Porque nesses momentos, você aprende se pode ter uma conversa difícil com alguém, ou uma conversa desafiadora ou embaraçosa ou vulnerável. Você aprende se você pode até mesmo tê-las. E qualquer relacionamento ótimo é capaz de ter conversas difíceis e sair mais forte. Então eu acho que mesmo apenas a habilidade de usar certas situações como uma chance de ter uma conversa aberta, se alguém te envergonha, julga, menospreza por ter a conversa, tenta fazer com que você se sinta como se estivesse pisando em ovos. Na próxima vez que você quiser ter uma conversa difícil que não é divertida, então você já está aprendendo que esse relacionamento não cria espaço para que essas conversas aconteçam. E isso é um tipo de relacionamento onde você vai ficar incrivelmente infeliz com o tempo, infelizmente. Então, acredito plenamente que esses são momentos muito importantes para fazer isso. Então essa é meio que uma versão um pouco reativa. Mas outro momento ideal para fazer isso é ser quase mais proativo em relação a conhecer as coisas que você verdadeiramente deseja para si no futuro. Conhecer profundamente os valores que são realmente importantes para você em um relacionamento e colocar essas coisas em pauta logo de início. Como? Qual é o seu ponto de partida preferido para tocar em um assunto específico? Por exemplo, tem uma amiga minha que escrevi sobre no livro, ela se chama Tânia. Ela teve uma carreira muito ocupada e exigente por muito tempo. E chegou a um ponto de sua vida onde ela sabia que queria um relacionamento sério. Ela sabia claramente que queria uma família, desejava casar e também sonhava em ter filhos. Chegou ao ponto em que ela simplesmente seria muito sincera com as pessoas, quase ao ponto de perguntar tipo, você quer isso comigo? Mas ela nunca faria isso. Você quer ter filhos e casar? Sim. Ela literalmente trazia esses assuntos de forma proativa. E dizia, mas quase começava por ela mesma. Então ela dizia, estou realmente animada. Sabe, sempre que perguntavam sobre a vida amorosa dela, ela respondia, estou num momento da minha vida em que trabalhei duro por muito tempo. Dediquei muito foco à minha carreira. Sinto que estou pronta agora. Fico muito animada com a ideia de me casar. Fico animada com a ideia de ser mãe. É algo que realmente quero para mim em algum momento. E ao dizer isso, ela não estava dizendo que queria para amanhã, mas estava claramente expressando suas intenções sobre o que era importante para ela. Ela não estava tentando agir de forma desinteressada ou indiferente, sabe, vamos ver o que a vida me traz. Eu não ligo. Ela dizia claramente, isso é algo que me entusiasma. E você? Então você está convidando alguém para a conversa. Você está fazendo isso de uma maneira que torna isso uma coisa muito positiva. Sabe, muitas vezes pensamos nas coisas que queremos como nossas dificuldades. Como trago à tona o fato de que quero filhos ou que quero me casar, ou eu não quero assustar ninguém. Nós partimos desse lugar de medo de compartilhar nossas intenções. O que ela fez muito bem foi que ela não fez dessas intenções algo para outra pessoa. Ela fez as intenções para ela mesma. Ela estava apenas compartilhando com a pessoa essas intenções. E depois perguntava quais eram as intenções delas para si mesmas. Então, ao fazer isso, você não está fazendo disso algo sobre estamos no quarto encontro e tendo essa conversa, que está muito à frente de onde estamos agora para nós, um para o outro. Do mesmo modo que eu poderia, num encontro, falar sobre como estou animado para começar esse negócio nos próximos anos. Bem, qual é a diferença entre isso e estou animado para me casar nos próximos anos? Ou estou animado para ter uma família nos próximos anos? Qual é a diferença? São todas apenas coisas, todos objetivos seus. São todas coisas sobre as quais você está animado para a sua vida. Então, por que colocar toda essa carga no único que você sabe que pode envolver outra pessoa um dia? É porque o medo da rejeição está se envolvendo e dizendo que vão achar que estou pressionando eles ou seja lá o que for.
Mas, na verdade, se assumirmos isso como nossas intenções e assumirmos o fato de que eles ainda nem estão no momento que você não está no ponto em que eu sei que poderia querer isso com você agora. Existem centenas de experiências pelas quais precisamos passar antes de eu poder saber que você é a pessoa que eu quero para isso. Então, como poderia ser sobre você agora? Certo. Isso é importante para mim. Então, hey, isso é legal. Eu entendo. Vamos ter um ótimo jantar e é isso. Obrigado. Exatamente. É tão interessante você dizer isso, porque Marta mostrou grande curiosidade com suas perguntas no início e não reagiu dizendo, não acredito que você quer isso. Foi neutra. Só estava curiosa, me conta sobre isso, sobre o passado e coisas assim, sem me fazer sentir errado ou envergonhado. Ela não reagia tipo, nossa, que assustador. Era mais atenciosa, percebendo tudo. E foi cerca de 1 mês e meio após começarmos a namorar, talvez 2. Não me lembro. Ainda não estávamos oficialmente comprometidos, mas estávamos namorando, tendo centenas desses pequenos momentos. Ela disse, ei, quero te fazer uma pergunta, com uma pausa. E eu disse, ok, o que é isso? Eu já te disse isso antes. Ela perguntou, quais são suas prioridades? Quais são suas prioridades na vida? Acho que toda mulher diz isso em algum momento para algum cara que está namorando. Quais são suas prioridades? E eu fiquei triste naquele momento. Fiquei triste porque pela primeira vez, eu pensei, cara, eu realmente gosto dela. E sinto que estamos em sintonia em muitas áreas. Estamos alinhados em muitas áreas. Mas, sempre que compartilhei minhas prioridades em relacionamentos anteriores, sempre houve uma reação negativa. Sempre houve dor, raiva, chateação, alguma coisa. Então, fiquei realmente triste porque, e eu disse isso a ela, vou te contar a verdade sobre minhas prioridades, mas acho que esta pode ser a última conversa que teremos. E eu estava realmente triste, porque estava curtindo muito meu tempo com ela, e simplesmente não sabia se ela estaria disposta a aceitar as prioridades da minha vida neste momento. E ela perguntou quais são. Ela pensou que ia ser alguma coisa terrível ou algo do tipo. Então eu disse, olha, todo esse tempo que te conheço, fui 100% honesto com você sobre tudo. Até mesmo coisas desconfortáveis para mim do meu passado ou coisas das quais me envergonho. Então, minha prioridade é continuar sendo honesto com você, mas não acho que vá lidar com o que estou prestes a dizer. E não vai aceitar. Então ela disse, escuta, confie em mim. Eu consigo lidar. E eu disse, tá bom. Nenhuma mulher lidou com minha resposta a essa pergunta antes, mas foi bom conhecer você. E estava realmente triste antes de compartilhar isso. E eu disse, escute, minha primeira prioridade na vida, e isso pode mudar no futuro, é onde estou agora, nesta fase. Minha primeira prioridade é minha saúde. Quero estar saudável, cuidando do meu bem-estar mental, físico e espiritual. Então preciso de tempo diário para isso, e é o que mais importa. Se eu não cuidar da saúde, não vou ter boa energia. Não vou ser tão feliz. Vou ficar, sabe, irritado. E essa não é a vida que eu quero viver. Então essa é a primeira prioridade para mim. E eu disse isso em relacionamentos anteriores. E toda garota com quem eu saía ficava brava comigo por dizer que a saúde é a prioridade número 1 ao invés delas, ou seja, o relacionamento. E ela não reagiu imediatamente. Então eu pensei, tá bom, prioridade número 2, você não vai gostar disso. Espera aí. Fica ainda pior. Sim, prioridade número 2, você não vai gostar disso. Ainda não será você se estivermos em um relacionamento. A prioridade número 2 é a minha visão, o meu propósito na vida, o que eu sinto. Eu não sei a resposta da magia e o milagre da vida, e por que estamos aqui, não sei disso. Mas eu sei que há algum tipo de chamado dentro de mim, algum tipo de voz, algum tipo de força, me dizendo que eu preciso continuar crescendo, continuar me desenvolvendo e servir à humanidade de uma maneira específica como meu propósito para esta fase da minha vida. E isso requer muito tempo, muita energia e muita atenção. E eu sei que se eu não estiver cuidando da minha energia com essa prioridade, ficarei frustrado, irritadiço, mal-humorado. Sinto como se algo estivesse errado dentro de mim, porque estou me afastando do meu propósito. E essa é a prioridade número 2. Ainda não é você, ou se ficarmos juntos, não será você. E ela não reagiu imediatamente. Ela simplesmente disse, ok, e o que mais? E eu disse,
Prioridade número 3 na minha vida é minha relação íntima. Você sabe, se for com você, ou seja lá o que for, será criar um ambiente saudável e amoroso, um ambiente pacífico em um relacionamento para que possamos prosperar juntos em um relacionamento. E essas são minhas 3 principais prioridades. E eu estou apenas esperando ela dizer, ok, até nunca mais. Mas ela diz, eu adorei isso. Sabe, isso é realmente bonito. E eu sempre quis conhecer um homem que valorizasse a saúde, seu propósito e o relacionamento. E eu disse, sério? Você não vai fugir? Não tem medo disso? Ela disse, não. Ela diz, isso faz sentido para mim. E estava em alinhamento com ela também. E eu disse, escute, a razão de eu estar dizendo isso é que se eu estiver extremamente saudável, tanto mental, física e espiritualmente, se eu estiver com um propósito, de forma consistente diariamente, vou me sentir mais vivo, vou ter mais energia, e você vai se sentir como a prioridade número 1. Você vai sentir meu amor, meu apreço, minha atenção, meu cuidado, minha consideração, minha generosidade 1000 vezes mais do que se eu te fizesse a prioridade número 1. E eu negligenciei a saúde e negligenciei o propósito. Isso só duraria tanto tempo, onde eu poderia investir em você como minha única prioridade, máxima prioridade, e então tudo mais é secundário. Assim, você se sentirá como a prioridade número 1 se estiver alinhada comigo, com estes outros 2. E foi uma experiência linda porque eu pensei que o relacionamento ia acabar. Mas ao invés disso, foi quando começou. Quando pensava, ok, consigo ter uma conversa desafiadora e compartilhar essas coisas vulneráveis. O medo de que você não goste do que estou prestes a dizer, e se for aceito, então pareceu que estava apenas começando com aquela conversa desafiadora. E eu acho que muitos de nós temos medo de nos abrir. Tememos falar sobre essas coisas, ou mesmo, como você disse, sabe, minha intenção é ter uma família um dia. Não precisa começar com você no mês que vem, isso me afastaria. Se alguém dissesse que precisa disso para o próximo mês, precisamos fazer isso acontecer. Isso não funciona para mim. Nós não nos conhecemos ainda. Mas acho que ter essas conversas desconfortáveis mais cedo criará mais liberdade no futuro. Você acha que, quanto mais você se sente seguro no relacionamento, você sente que ela mais está te apoiando? Você sente que ela meio que prevê suas necessidades? Olhando de fora, ela parece ser uma parceira incrível, cara. Você daria a mesma resposta hoje que deu naquele tempo? Ou sente que naquela época havia quase um instinto de se proteger de momentos em que talvez desconfiasse que a pessoa com quem estava não te apoiasse completamente? Isso foi porque ela poderia não se importar necessariamente com sua saúde, seu bem-estar, ou até mesmo com as coisas que eram importantes para você. Portanto, sendo assim numa tentativa de autopreservação, você sentiu a necessidade de se preocupar intensamente com todas as coisas que eram especialmente importantes para você? Meio que projetando isso para fora, externalizando. Não posso confiar que você vai me apoiar nisso porque já passei por tanto. Onde parecia que eu não, sabe, se eu não me apoiar completamente nessas coisas, eu seria atropelado. Sim. Mas estou bastante curioso para saber se você ainda se sente desse jeito. Se ainda lhe parece tão claro assim, ou se sente de outro jeito. De novo, se estamos falando daqui a 20 anos no futuro, certo? Ou 3, 2, 5, 10 anos no futuro, pensando que agora temos filhos, é uma etapa nova da vida, todas essas coisas diferentes. Ainda acho que minhas 3 prioridades principais seriam saúde, espiritual, física e mental. Isso inclui a conexão espiritual com Deus. Muitas pessoas fazem de Deus sua prioridade, mas para mim isso é parte de minha saúde, que é minha primeira prioridade, minha conexão espiritual. Se perder essas conexões comigo mesmo, ficarei desconectado dos outros e sem energia para estar presente para eles da melhor forma. Então, sinto que isso deve ser a prioridade máxima, e ainda acho que todos nós estamos aqui por um propósito. E se negligenciamos esse propósito na fase da vida em que estamos, estaremos negligenciando o motivo de nossa existência. E se negligenciamos isso, sentimos que algo está desalinhado. Não sinto que estou fazendo ou usando meus talentos e habilidades da melhor forma onde estou.
Então, sinto que se eu não estivesse colocando isso como uma alta prioridade, sentiria algo desajustado por dentro, e por isso não seria tão bom para outras pessoas. Não seria tão valioso, presente, cuidadoso ou generoso, porque estaria frustrado comigo mesmo. Então, é por isso que acho que essas duas coisas ainda seriam tão importantes, sabe, daqui a 2 anos, 10 anos no futuro. E, de novo, meu relacionamento íntimo não é como se fosse menos importante. Não recebe energia ou atenção. É só que, garantindo que isso esteja em primeiro plano, então isso e o relacionamento estão em primeiro plano. Mas porque o 1 e 2 estão em um nível mais alto, de novo, parece que o número 3 é o número 1. Parece que a relação é a prioridade máxima, porque estou cuidando de mim e dessa relação com meu propósito em alto nível. E isso não significa que eu seja perfeito todos os dias, ou que, você sabe, não fique frustrado às vezes, ou impaciente, ou seja lá o que for. Isso quer dizer que, algo estava desalinhado na prioridade 1 ou 2, preciso ajustar o trilho nessas coisas. E o fato de ela amar isso e me incentivar. Sim, vai malhar. E ela me lembra quase toda semana. Ela é muito inteligente na forma como se comunica comigo. Cara, é tão atraente a forma como você se importa profundamente com seu propósito. Ela é muito inteligente em como se comunica. Ela diz que adora como me importo tanto com as pessoas e com a minha missão e o que estou criando com minha equipe. Porque ela vê pessoas chegando até mim e falando sobre a transformação, ou as experiências, ou o impacto que nós, como equipe, causamos nelas. Ela diz: Deus, isso é tão inspirador que você tem esse propósito. Simplesmente sinto que posso continuar sem me sentir mal por trabalhar duro. Isso não significa que eu tenha de negligenciar a relação ou não dar nenhum tempo a ela. Ainda estou completamente presente na relação. Bem, esse é o ponto, certo? Em um certo sentido, você teve uma conversa difícil do seu lado. E do outro lado da moeda, temos ela olhando para isso e dizendo: eu amo esse homem. Eu respeito imensamente esse homem. Quero apoiá-lo. Quero apoiar seus sonhos e as coisas que ele quer alcançar na vida dele. Mas eu estou realmente tendo minhas necessidades atendidas nesta situação? E a conversa difícil do lado dela, que é a parte onde muitas pessoas tendem a fracassar. Alguém ouvindo isso talvez pudesse sentir algum medo, uma vez que eles próprios podem reconhecer uma situação em que eles talvez já tenham se encontrado antes com alguém que apenas monopolizou suas energias, sua intimidade, seu amor, suas aspirações e sua validação em seus próprios termos, o tempo todo de uma maneira egoísta que funcionava unicamente para eles. Mas essa pessoa sentiu como se tivesse perdido a si mesma e nunca teve nenhuma de suas necessidades realmente atendidas, ou suas necessidades foram sempre secundárias, jogadas de lado. Com certeza. Do outro lado é ela sendo capaz, e conhecendo a Marta, sei que ela é. Marta tem suas necessidades também. Quero dizer, você poderia perguntar-lhe, talvez semanalmente ou a cada 2 semanas, mas quase toda semana, se não diariamente, eu diria: o que mais posso fazer para te apoiar hoje? Há algo que eu possa fazer para te ajudar agora? Do que você precisa de mim? Estou sempre checando com ela, perguntando sobre momentos nos dias ou semanas e indagando se estou fazendo um bom trabalho para ela. Como posso melhorar para que se sinta mais amada, vista e valorizada? Eu pergunto isso e ela responde. Não acho que houve um momento que ela disse: eu quero mais disso de você. Ela não diz isso. Ela diz: eu me sinto vista, eu me sinto amada, eu me sinto valorizada. Então, não é como se eu estivesse negligenciando suas necessidades e nunca estivesse presente para ela. Nunca criando momentos íntimos e tempo para ela e nunca viajando. Eu estou sempre tentando criar para ela no relacionamento também. E estou perguntando a ela: há algo de que você precisa de mim? O que eu posso fazer para te apoiar hoje? Como eu posso fazer você se sentir mais amada e mais vista? E eu pergunto isso constantemente, porque quero garantir que ela se sinta como uma prioridade máxima. Então eu entendo isso. Se mulheres estão ouvindo ou assistindo, pensando: ok, se eu tiver que aceitar um homem que vai trabalhar de 60 a 80 horas por semana, e então ele vai malhar tarde da noite com seus amigos, e depois ele vai correr maratonas nos finais de semana, quando ele vai ter tempo para mim, eu entendo isso. E então eu acho que você precisa entender:
Eles vão colocar você em um nível similar de tempo, atenção e valor nas prioridades deles, com o relacionamento também? Não apenas quando estão te cortejando, mas uma vez que estão com você a longo prazo e comprometidos. Sim. E você, do mesmo modo. Olha, as pessoas podem concordar ou discordar do que você disse. O que você demonstrou no que você disse é uma habilidade de ser muito sincero consigo mesmo e com outra pessoa sobre o que você precisa. Ela pode não querer isso. Exatamente. E isso é muito importante que todas as pessoas ouçam com atenção, porque ninguém precisa ouvir isso e imediatamente pensar: é isso, sabe? É isso que eu teria que aceitar. Ou que essa é a pessoa dos meus sonhos. O que temos que fazer é sermos realmente honestos com nós mesmos. A verdadeira conversa difícil é aquela que temos que ter com nós mesmos, onde dizemos: o que é que eu realmente preciso para eu ser verdadeiramente feliz? Sim. E eu não quero dizer tipo que tudo que preciso vou colocar numa lista, mas no meu íntimo, na essência, o que eu realmente preciso? Quais são as necessidades fundamentais que precisam ser atendidas para que eu seja verdadeiramente feliz? E em determinado momento você pode estar namorando alguém que tem um negócio agitado e nunca está por perto. E você pode se dizer: eu amo essa pessoa. Mas independentemente de você amar essa pessoa, você pode estar infeliz com ela. E existe um certo ponto na vida onde você tem que dizer: olha, por exemplo, se eu e Audrey estivéssemos em horários completamente diferentes o tempo todo e nunca nos víssemos, eu estaria infeliz. Sim. As pessoas devem ser muito honestas. É por isso que no livro falo sobre 4 níveis de importância em um relacionamento. Quais níveis? A primeira é a admiração, que é simplesmente achar alguém incrível. Deve respeitá-los, admirá-los. Sim, mas você poderia até admirar alguém do seu prédio por achar atraente. Você está literalmente admirando por... Instintos básicos, sim. Você pode gostar das qualidades deles, mas não necessariamente te reconhecem ou gostam de você. Podem nem saber da sua existência. Certo. Então, esse primeiro nível, a admiração, não é tão importante. O segundo nível é a atração mútua. E é aí que você e essa pessoa realmente se gostam. A química. Existe uma conexão. Vocês se divertem muito juntos. Agora, esta é certamente a fase mais perigosa, porque é precisamente a fase em que as pessoas acabam passando anos e anos suspirando por alguém que no final das contas não quer um relacionamento sério. Então, ter apenas uma atração mútua com alguém não vale muito se essa pessoa quer algo diferente de você. Sim. Por isso, o terceiro nível é muito importante, é comprometimento. Estamos dizendo sim um ao outro? Não faz sentido ter uma conexão épica com quem não quer estar comigo. Certo. Então a conexão épica é sem valor no contexto de um relacionamento. Portanto, o nível 3 é comprometimento e o 4 é compatibilidade. Comprometimento não é suficiente. Você precisa de compatibilidade. Nós funcionamos juntos? Certo. Formamos uma equipe? Essa é uma equipe feliz? Queremos as mesmas coisas? Temos valores compartilhados? Queremos viver nossas vidas da mesma maneira? Olhamos para o nosso futuro e dizemos que nossas visões para o futuro são compatíveis? Elas podem não ser exatamente iguais, mas podem funcionar juntas? Podemos navegar por nossas diferenças de uma maneira positiva e saudável? Porque você terá diferenças. Você não será compatível em cada departamento, mas pode ter compatibilidade na quantidade de bondade que concedem um ao outro, ou quanta compaixão você dá às suas diferenças, ou o quanto você pode rir das suas diferenças. Sabe? Audrey está constantemente rindo de mim pelas minhas excentricidades e peculiaridades. E ela não é assim, mas ela acha isso hilário. E ela diz: isso é tão você. É assim, vocês podem fazer isso um com o outro. Isso também é compatibilidade. Vocês são diferentes, mas gerenciam bem as diferenças. Elas podem até ser uma fonte de prazer, alegria e diversão. E então isso é compatibilidade. E muitas pessoas se confundem com isso. Para ter um relacionamento significativo e duradouro, você precisa dessas 4 coisas. Você não pode parar na conexão mútua ou atração mútua, pois você precisa de compromisso. Você não pode parar num compromisso porque precisa de compatibilidade. Quantas pessoas assistindo a este episódio ou ouvindo este episódio já estiveram em um relacionamento antes onde tinham compromisso, mas não eram compatíveis com essa pessoa? Eram infelizes. Sim. Então não é suficiente dizer eu amo alguém. O amor é suficiente? Definitivamente não, sério, definitivamente não é. Vocês podem amar e podem ser amados por alguém que os trata horrivelmente. Só amor não basta.
Amor não é tudo que precisa. Amor não é tudo o que precisa. É britânico? Não, The Beatles, né? Olha, pode ser verdade na vida. Sim. Mas isso não é verdade em relações íntimas. Porque o amor não é tudo que você precisa em relacionamentos íntimos. Porque você pode estar com alguém que tem um sistema de valores completamente diferente do seu e ser completamente infeliz. Se essa pessoa mente para você todos os dias, o que importa é continuar dizendo que a ama? No final das contas, essa pessoa só vai te tornar alguém completamente infeliz. Certo, certo. Se alguém manipula você psicologicamente todos os dias, ou se a ideia de alguém com relação à maneira que eles querem passar a vida é viajando constantemente pelo mundo, e você realmente você quer criar uma comunidade onde você vive e quer estar perto da sua família. E eles insistem e só querem viver uma vida nômade pelo resto da vida. Então, o amor não vai ser suficiente. Você não vai magicamente ser feliz só porque ama alguém. Você vai continuar a amá-los e ainda assim ser infeliz. Então, qual é o verdadeiro objetivo aqui? É a sua paz? É a sua felicidade que está em jogo? Se for, então você tem que começar a levar isso tão a sério quanto você leva o seu amor pela pessoa. Vocês poderão amar um amigo assim, mas vocês simplesmente não podem fazer isso com um parceiro íntimo, porque esperamos demais de um parceiro íntimo para ser extremamente incompatível com eles e ainda assim dedicar nossas vidas a uma pessoa com quem somos extremamente incompatíveis. Porque se amar você estiver em conflito com eu viver uma vida de paz, tranquilidade e felicidade, então eu não posso escolher o amor neste caso. Tenho umas perguntas finais para você para seguir com esse raciocínio. Mas antes quero que adquiram o livro Love Life, How to Raise Your Standards, Find Your Person, and Live Happily No Matter What. Há muitas histórias excelentes, lições e metodologias para criar o amor que deseja, não só com alguém, mas principalmente consigo, que é o mais importante. E eu também tenho algo a dizer sobre isso, antes de encerrarmos, porque há algo muito, muito importante no livro que mudará para sempre a maneira como as pessoas pensam a respeito do amor próprio. O que é? Bem, estávamos apenas falando sobre essa ideia importante de que você nunca deve estar em um relacionamento que te faça infeliz, certo? Ou que você não deve estar com alguém que não atenda às suas necessidades, que fundamentalmente roube sua paz, ou que constantemente te faça sentir ansioso, que constantemente te faça sentir que você não é bom o suficiente. E há uma razão muito grande para você não estar em uma situação assim. E há uma receita para o amor próprio que garantirá que você nunca mais se encontre em uma situação dessas. E não é a receita que está sendo prescrita por aí em tantos lugares diferentes que eu vejo. O conceito de amor próprio me faz querer fugir, porque parece sempre tão contaminado por conselhos genéricos de autoajuda e está constantemente sendo confundido com autocuidado. E também sempre parece um pouco esotérico. Como se eu não soubesse realmente como me conectar a isso. Sim, admito que sou uma pessoa muito racional e lógica. Eu preciso de uma maneira infalível e clara de me conectar a um conceito, ou eu simplesmente não irei utilizá-lo. E sempre que ouvia alguém falando sobre amor próprio, algo sobre isso me parecia de alguma forma indulgente. Parecia egocêntrico. E o ego é o problema, certo? O ego é definitivamente o problema. E o que eu perguntava à audiência era: por que você deveria se amar? Porque se eu dissesse, você deve realmente se amar, isso é importante? Todo mundo diria sim, claro. Todos concordavam que isso era importante. Mas quando eu dizia, bem, por que você deve se amar? As pessoas realmente lutavam com a resposta para essa pergunta. E eu esperava pela resposta. Eu apenas sentava lá em silêncio com o público. Eu fiz isso no meu retiro todos os anos, por anos. Eu simplesmente sentava em silêncio enquanto o público chegava a uma resposta para por que se amar. E eventualmente alguém dizia, bem, porque nós merecemos. E eu dizia, ok, mas por que você merece? Vamos explorar isso. Por que você merece amor próprio? Ou por que você merece amor? Bem, porque eu sou generoso, porque sou ambicioso, porque cuido da minha família, porque trabalho duro. Começavam a listar essas qualidades e eu pensava, isso é um problema. Porque você não é essas coisas a cada minuto do dia. Então você está sinceramente dizendo que não merece amor quando não é essas coisas?
E as pessoas percebem de repente porque elas se odeiam tanto, porque nunca estão à altura dessa coisa. Pensam que se forem essas coisas, são dignas de serem amadas. Então, toda vez que diziam algo cruel, toda vez que eram egoístas, toda vez que não apareciam para a família, toda vez que não trabalhavam duro, partiam direto para sou detestável, mereço desprezo. Então isso não funcionou. Sem mencionar, até nos dias em que você é essas coisas, sempre haverá alguém que é sempre um pouco mais. Então, se por acaso alguém entra na sala e é mais trabalhador, mais ambicioso, mais gentil ou mais generoso, eles merecem mais amor próprio do que você? Isso é realmente um problema. Então, todo esse modelo é equivalente a se dar amor nos dias em que você tira nota 10 na vida, mas não nos dias em que não. E para mim, eu sabia que era uma maneira como me puni de uma forma masoquista a minha vida toda, porque pelos meus padrões, nunca estou à altura do que acho que preciso para ser merecedor de amor. Nunca trabalhei duro o suficiente. Enquanto houver algo na minha lista de tarefas, vou para a cama pensando, não fiz aquilo. Veja, não consegui fazer aquilo. Acordava toda manhã em dívida pensando, preciso merecer meu amor hoje. Não importa o quanto eu trabalhasse, só valia até a meia-noite da noite anterior. E então, eu dormia por 6 horas. Acordava e pensava, certo, você está em dívida de novo. Agora você tem que merecer aquele amor de novo. Foi assim que vivi a minha vida inteira. Então, para mim, quando ouvi todos esses motivos pelos quais você deve se amar, pensei, é exatamente por isso que achei difícil de me amar. E acredito que o mesmo vale para todos. Então, temos que nos afastar desse modelo. E eu quase penso nesse modelo quase como um modelo romântico. A maneira como nos apaixonamos por outras pessoas. Eu amo outra pessoa porque ela tem todas essas qualidades incríveis e eu quero me aproximar dela. E a verdade é que, quanto mais nos aproximamos de alguém, mais o mistério dessa pessoa se evapora e mais familiarizados ficamos com ela. E isso acontece até mesmo em relacionamentos com outras pessoas. Qual é o ditado? A intimidade gera desdém. Então, quanto mais próximos ficamos de alguém, mais começamos a ver os defeitos dessa pessoa. E esquecemos ou ignoramos todas as coisas que ela faz muito bem. Mais começamos a sentir como se essa pessoa não fosse tão incrível quanto pensávamos. Ou nós nos entediamos com ela. E com o tempo, muitos relacionamentos de longo prazo terminam por haver desdém. A intimidade gera desdém, desprezo. Bem, se a intimidade gera desdém, por quem teríamos mais desdém do que por nós mesmos? Passamos cada segundo conosco desde o dia em que nascemos. Se a intimidade gera desdém com nós mesmos, quase não sobra espaço para mais nada. Então, o que percebo é, esse modelo, o modelo romântico de nos amarmos está quebrado. Nós nunca vamos nos apaixonar por nós mesmos, da maneira que nos apaixonamos facilmente por outras pessoas. Precisaremos de um modelo mais robusto. E comecei a procurar por outros lugares em que esse modelo exista. Um deles era a relação entre pais e filhos, onde se você perguntar a um pai, por que você ama seu filho? Um pai não vai dizer, bem, porque ele tirou um 10 em matemática ontem, ou você viu como eles se esforçam na escola? Eles estão tão bonitos naquela roupa esta manhã. Você pergunta, por quê? Por que você ama seu filho? Um pai responderá, eles são meus filhos. Eles são meus. E se você usasse esse modelo como seu modelo de amor próprio? Como você usaria esse modelo? Bem, imagine que no primeiro dia da sua vida, você ganha um humano. Seja por Deus ou pela natureza ou pelo que você acredita, não importa. Isso funciona para todos os sistemas de crenças. No primeiro dia, você ganha um humano. Você é sortudo o suficiente para ser um humano logo de cara, certo? A maioria dos espermatozoides que já existiram nunca se tornaram humanos. Então você virou um humano. Seu trabalho, seu único trabalho na vida, é cuidar desse humano. Sim. Você não tem absolutamente nenhum outro trabalho. Pode ser que você assuma muitos outros trabalhos, amizades, um casamento, até mesmo uma carreira. Porém, o trabalho que sempre terá, não importa o que, é cuidar deste ser humano. Cuidar dele, nutri-lo, apoiá-lo, incentivá-lo, defendê-lo. Tente dar a esse humano a melhor vida que você puder. Quando você olha a vida por essa perspectiva, e aliás, quando você estava crescendo, o trabalho de alguém era manter você vivo. Mas o que ninguém te disse naquela época, aos 18 anos ou quando você decidiu entrar no mundo adulto, é que, a partir de agora, você tem a total responsabilidade sobre este ser humano. Então, seu trabalho de agora até o dia da sua morte é proporcionar a este humano a melhor experiência possível.
Comparação com outras pessoas por essa perspectiva realmente não faz sentido algum. Você não pode simplesmente trocar a si mesmo por outro humano. Não é como se chegasse aos 25 anos e de repente alguém perguntasse: você quer trocar esse humano por um diferente? Isso simplesmente não acontece. Você só tem esse único humano. Então realmente não adianta se preocupar com o que você não tem, ou o que te faz sentir inseguro, ou a forma do seu corpo ou do seu rosto, ou o quão bom é o seu cérebro comparado aos outros. Isso tudo é completamente irrelevante. Seu único trabalho em todo esse extenso processo é simplesmente aproveitar o melhor deste humano e tentar dar a ele a melhor experiência possível. Quando você começa a pensar assim, em qualquer momento que eu esteja me esgotando ao extremo, sendo horrível comigo mesmo, falando mal de mim mesmo, não cuidando de mim, não cuidando da minha saúde, trabalhando excessivamente, eu tenho momentos em que me percebo fazendo isso e penso: Matthew, você tinha uma única tarefa. Por onde você andou, meu amigo? Imagine alguém te perguntando: por que você se ama tanto? E você respondendo, com a ternura que um pai fala sobre o filho: do que você está falando, afinal? Porque eu sou meu. Eu sou o meu humano. Não preciso inventar qualidades que me tornam amável. Eu me amo porque é o meu trabalho. O amor próprio não é um sentimento. Temos que sair dessa mentalidade de que amar a mim mesmo é um sentimento que tenho que sentir. Você não precisa amar a si mesmo como se fosse um sentimento. Nem mesmo precisa gostar de si mesmo para se amar. Gostar de si pode vir depois. Amar-se começa hoje com a abordagem que você adota para cuidar de si mesmo. E quando você pensa assim, isso realmente muda tudo. Porque de repente aquela pessoa sobre a qual estamos falando, que te faz sentir infeliz, você para de dizer: mas eu amo ela. E começa a dizer: isso é uma completa abdicação da minha responsabilidade comigo mesmo, ao meu humano, ao continuar colocando-me perto dessa pessoa. O que afinal estou fazendo? Estou dormindo no ponto. Se alguém me trata mal, ou se alguém não me valoriza, ou se alguém está constantemente fazendo com que eu duvide do meu próprio valor, ou se alguém continua dizendo que não está pronto ou não tem certeza sobre mim, por que sinceramente estou colocando-me perto dessa pessoa? Isso definitivamente não é cuidar de mim. Isso não é exatamente dar a melhor vida que eu posso dar a mim mesmo. Por que estou fazendo isso comigo, afinal? Então é essa ideia de que é meu trabalho cuidar de mim. Eu não preciso acordar cada manhã e pensar: eu estou tão absurdamente apaixonado por mim. Você não precisa sentir isso. O que você tem que fazer é acordar e pensar: como seria o dia ideal para mim hoje? O que eu faria hoje? Quais decisões eu tomaria hoje se estivesse tentando dar a melhor vida possível a mim mesmo? Isso mudaria tudo o que você faz. É poderoso, cara. Love Life. How to Raise Your Standards, Find Your Person, and Live Happily, No Matter What. Garanta sua cópia do livro, já está disponível. Acesse o site matthewhussey.com. Na verdade, é lovelifebook.com. As pessoas podem ir diretamente ao lovelifebook.com para comprar o livro. E para qualquer um que o que eu disse tenha te tocado e fez você pensar sobre o seu próprio valor e a maneira como você se trata, a sua relação consigo mesmo de maneira diferente, eu elaboro isso de maneira bastante extensiva no livro. Este livro é projetado para ajudá-lo com as 3 relações que determinam a qualidade da sua vida. A relação que você tem com outras pessoas, a relação que você tem consigo mesmo e a sua relação com a própria vida. E está tudo lá. E eu sempre digo que as epifanias são ótimas, mas a repetição é o que realmente faz a grande diferença. E tudo que estou falando e muito mais está no livro para você repetir várias e várias vezes. Se você for ao site lovelifebook.com, você não só adquire uma cópia do livro, mas também receberá um ingresso exclusivo para um evento especial que estou fazendo no dia 4 de maio, chamado Encontre Sua Pessoa, que é realmente projetado para pegar todas as ideias do livro e trazê-las para a vida neste ano de maneira prática. Então, espero sinceramente que isso possa ser tanto um copiloto para quem está à procura de amor, mas também ajudar as pessoas a encontrar mais paz e mais confiança e mais felicidade hoje, porque a vida é muito curta para adiar essas coisas quando você tem essa pessoa na sua frente. Nosso sistema nervoso, de maneira muito profunda, recebe uma impressão,
uma marca, que é criada num ponto muito inicial da nossa vida, e passamos o resto dela replicando isso, se não dermos a devida atenção.